Olá, amigos e amigas da TV Santa Maria. Hoje no programa Frente a Frente vamos debater sobre um tema que é bastante pertinente às famílias, enfim, que é a questão da educação, retorno ou não às aulas. E para isso eu tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio da TV Santa Maria, Lúcia, secretária de Educação do nosso município, professora também da nossa universidade, e a minha querida Marta Daime, né, que não vamos dizer a data, mas por um período, vamos dizer assim, próximo a nosso, né, foi minha aluna, inclusive, né, pró-reitora de graduação da nossa querida Universidade Federal de Santa Maria. Então, junto com elas, vamos debater, enfim, sobre esse tema que é tão pertinente e tão importante, né, para as pessoas, enfim, que é a questão da educação. E de imediato, então, se tu me permite, Marta, eu vou começar com a nossa secretária. Temos, então, essa situação, se eu não me engano, foi essa semana, que o governador do estado do Rio Grande do Sul fez no sentido, seu pronunciamento, no sentido de um calendário possível de reabertura, retorno às aulas. Te pergunto, então, que todo mundo quer saber, como fica essa situação para o nosso município? Né? Qual é a deliberação, ou enfim, ou se está se construindo uma ideia sobre isso. Muito bem-vinda e está com a palavra, Lúcia. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui e mais uma vez na TV Santa Maria. E este tema realmente é o tema da semana, né? Estamos todos envolvidos com essa questão. O Estado lançou um cronograma que ainda carece de um decreto formalizando, né? E nós, enquanto município, estamos agora no processo de análise de toda essa dinâmica que foi colocada, porque foram apresentados vários momentos, né, para esse retorno. Um primeiro momento seria a educação infantil privada, a educação infantil que inclui a privada e a pública, né? Claro. E a partir daí o ensino fundamental, o ensino médio, educação superior, e aí cada segmento com uma data específica que vai até início de novembro, lá para início para retomada, eu diria, de todo o processo. Então o município está neste momento fazendo justamente essa conversação com diferentes segmentos, com diferentes autoridades e pessoas, instituições envolvidas, né, com toda essa dinâmica para que a gente tenha a nossa decisão também. Mas assim, pelo que eu entendi, não que é o decreto já que tu já nos esclareceu, que ainda falta o governo do estado fazer o decreto sobre a fala que ele comunicou a todos os gaúchos. Mas a palavra final seria do prefeito, né? Sim, a questão do município, ela ficou na autonomia, né, de cada município. Isso já vem assim desde o início, todos os procedimentos da pandemia. O Estado, ele estabelece o geral, né, que serve para todo o território gaúcho, e aí inclui todas as instituições de qualquer esfera. Inclusive as pessoas perguntam se a universidade está, né, por ser federal, dentro dessa dinâmica, todos. E a partir daí o município pode ser, a gente diz que ele pode ser mais restritivo, mas em termos de data ele pode somente ser após a data, definir uma data após o que o Estado estabeleceu, sim, claro. Não antes. Sim, claro. Né? Já vista a polêmica que deu com alguns municípios aí que o prefeito havia decretado o início das aulas presenciais. A gente tem que atender o calendário do Estado, e o município pode, dentro da sua autonomia, estabelecer outras datas, a posteriori. Sim, tá. Eu acho que está bem esclarecido. Marta, e a nossa universidade está preparada para o recomeço? Eu sei que teve umas mudanças no sentido de definições das aulas remotas, enfim, né, o conselho se reuniu, tem já uma diretriz Sim. agora para outubro. Mas, enfim, dado todas essas circunstâncias, estamos preparados para receber pessoas de tudo que é lugar do Brasil, né? Não estamos. E por isso, essa decisão do Conselho de Ensino e Pesquisa, que foi, eu acho que no dia 10 de agosto, através da Resolução 024, torna bem claro, assim, iniciaremos nosso segundo semestre, no dia 19 de outubro, no sistema rede.
O que é o sistema rede? Regime de exercícios domiciliares especiais. Por quê? Porque o regime de exercícios domiciliares nós já tínhamos, né? Claro. Isso, qualquer aluno que tivesse problema, tivesse doente, atestado, estudante grávida, né, que precisasse de repouso, o regime de exercícios domiciliares já estava no nosso estatuto. Especial por quê? Porque agora ele é remoto e pode ser aplicado a todos, né? Então, acho que, claro, assim, nós vamos ter alguns prejuízos, principalmente no que diz respeito a aulas práticas. Porque aulas práticas precisam, né, de laboratórios, mas o que poderá ser feito da forma teórica, remota, deverá ser feito, né? E nós teremos então um calendário suplementar lá para março, se tivermos condições de biossegurança, não tem data, né? Esperamos que seja a partir de março, para a recuperação das aulas práticas, que ficaram para trás do ano todo, né? Sim. Que estão represadas. Ah, sim. Então, para o ano de 2021, ainda vai ter que ter a correção dessas aulas práticas do 2020. Com certeza. Porque nós tivemos a adesão a esse ensino remoto em março mesmo, quando houve a portaria de suspensão da presencialidade. Nós, conversando com os especialistas, o Dr. Alexandre mesmo, que é da Sociedade Brasileira de Infectologia, ele disse, nós precisamos nos preparar, vai ser longo esse período. Então, nós lançamos o REDE, mas como naquele momento todo mundo tinha se matriculado para um ensino presencial, nós não pudemos obrigar ninguém, então deixamos livre. O professor e o aluno que quisessem trabalhar remotamente, poderiam. Com isso, se adiantou um pouco. E agora, então, a partir do dia 10 de agosto, então passou a ser regulamentação da instituição para todos as disciplinas que poderão ser feitas de maneira remota. E, Lúcia, no âmbito municipal, também provavelmente deve ter algumas carências, como a Marta nos revelou, que tem lá na universidade e qualquer outro ente, né, até nas particulares, né, escolas ainda tem algumas que estão se adaptando a esse novo modelo de etiqueta sanitária, que o correto seria o sistema de biossegurança que tu acabou de falar, né? O município está preparado? O município, para o retorno presencial, não. Falando do ponto de vista da escola pública, sim, né, que claro, é a rede municipal de ensino, nós estamos no processo de preparação agora da parte, digamos, de informação sobre os protocolos estabelecidos pelo Estado, mas a nossa rede ainda não tem escolas preparadas para esse início presencial. Tu diz no requisito de toda a higiene. E também de estabelecimento do protocolo que o Estado define, né? Claro, que existe um organismo que é denominado DECOI, né? Que é o Centro de Operações Emergenciais. Existe um plano de contingência que já tem um modelo que o Estado estabeleceu já por portaria. E este modelo precisa ser seguido por todo e qualquer tipo de instituição educacional. E o nosso município, então, está na fase de preparação das nossas escolas para tomar conhecimento desse processo, para iniciar a elaboração por escola. Nós temos 80 escolas, né? Essas 80 escolas terão que ter cada uma o seu plano, cada uma o seu, a gente chama de COI, que é o Centro de Operações Local. E então isso é um aprendizado para todas as escolas que leva tempo, né, para a gente conseguir repassar, para que elas consigam elaborar, para que consigam retornar. Então nós não estamos preparados nesse aspecto para iniciar presencial, não. É muito trabalho, né, Marta? É muito trabalho, gente. Eu tenho acompanhado um pouco, assim, o pessoal da Comissão de Biossegurança da universidade, que está seguindo todo o protocolo do Estado, mas que define também algo para aquelas questões mais específicas, né? Sim. Tem áreas mais específicas que fazem uso, por exemplo, a fonoaudiologia. Como vai fazer atendimento à comunidade se não tiver
né, um anteparo. Sim. Quer dizer, tem várias áreas, as mais diversas dentro da universidade, coisas que a gente nem imagina às vezes. E é bastante complicado, porque vai exigir muita mudança. Né? Muitas adaptações, né? Muitas Físicas, adaptações, e nem sempre a gente está pronto para fazer isso de imediato, por várias questões, né? Por não estar presencialmente, por não ter condições financeiras, às vezes, de resolver. E a universidade está com problema na questão ainda dos recursos, né? Sim. E que poderá acontecer isso com o município também, né? Já impactou, a arrecadação do município já caiu. Isso é uma cadeia, né? Vai impactando a todos, de alguma forma. A gente estava falando, né, em off, antes de entrar o programa, na questão da tecnologia, né? Vocês que já estão anos também na educação superior, enfim, têm, né, uma experiência muito rica, né? Vocês acham que a tecnologia pode, agora, no sentido, na educação, substituir completamente a sala de aula? Completamente, eu vejo no momento, só no momento da pandemia agora, né, que é uma necessidade, mas eu acredito que não. Vocês acham que volta? Eu acho que ela será um aliado muito grande, né? E acho também que a gente vai evoluir, talvez nesse período, o que a gente não evoluiu nos últimos 5, 10 anos, né? Sem dúvida. A questão da autonomia do nosso aluno, que a gente vinha conversando, claro. né? Eu acho que o nosso aluno ele vai ter que se conscientizar que ele precisa de um regramento, que ele precisa de disciplina para estudar, né? Não é aquela coisa da aula prontinha, do professor falando e o aluno escutando, né? Vai ter que ter mais a colaboração dele. Mas certamente, assim, uma substituição total de forma alguma, né? A docência continua sendo algo importante, presencial. Eu penso num ensino híbrido, né? Exato. É a tendência, aliás, né? a gente já há tempos, né, Marta, tanto no nível superior, eu acredito, a gente já tinha essa possibilidade. Né? Nós é que não estávamos aderindo. Isso. Agora, essa pandemia, ela apressou isso, né? Ela fez com que isso acontecesse de um dia para o outro. Na verdade, bem na virada da noite, né? Num dia para o outro. E esse processo, eu acredito que, embora tenha trazido muito estresse e também tenha gerado, a gente está observando agora, né, com o andamento, muitas pessoas com problemas emocionais em decorrência de tudo isso, né? Ele veio para ficar e a gente vai ter que dosar. Eu penso isso, inclusive, na própria rede municipal, que é ensino fundamental, né? E ensino fundamental numa situação em que os alunos não são todos eles, né, favorecidos no sentido de terem a tecnologia à disposição, mas a gente vai ter que avançar. E aí o problema maior que cai, vamos dizer assim, sobre os teus braços, né, Lúcia, é que ali está a questão do início da educação, né? Sim, exato. A alfabetização, a base está ali. E eu não sei, aí eu acho que vocês têm um pouco mais, eu sou também professor, você sabe, mas eu sou do nível superior. Mas lá na base, essa questão do modelo híbrido, será que realmente funciona? Eu não tenho uma resposta, não sei se vocês... A gente não tem respostas, a gente costuma dizer que nesse momento, né, Marta, eu acho que passa para todos isso, quem tem respostas certeiras, provavelmente está dizendo alguma bobagem, porque nada é certeiro nisso. Né? E certo é mais... certo. É mais provável. Mais provável. Mas eu penso que existem, sim, várias modalidades e plataformas de apoio, inclusive ao processo de alfabetização, que a gente não estava aderindo a elas. E que agora, com o momento da pandemia, estamos passando no município por uma experiência de algumas plataformas de testagem, não para todos, de uso de tecnologia, inclusive para o processo de alfabetização, com o apoio de plataformas digitais. Então, eu acredito que esse híbrido, a gente vai ter que descobrir qual vai ser a formulação dele, né, ao longo do tempo, mas ele vai nos acompanhar.
Eu também Vamos acho. acompanhar. E até para chamar a atenção dos nossos alunos, né? Porque eles são a geração, sei eu, Z. Qual é a geração que vem depois da Z, eu não sei. Mas, enfim, eles são totalmente digitais, né? Tecnológicos. Eles não são mais analógicos. Então, assim, como você vai prender uma criança, um adolescente, numa aula de quadro de giz e fazer com que ele fique ali 1 hora ou 2 horas sentado ouvindo uma pessoa? Essa geração não consegue mais fazer isso. Né? Exatamente. Então, assim, é nós que vamos ter que buscar algo para melhorar essa interação. Né? Porque eles já nasceram noutra fase. Nós vivemos tudo isso. Nós vivemos toda essa evolução. Né? Exato. E por sermos mais experientes, eu acho que a gente tem a obrigação de mudar. Saber que temos que mudar. Eu ouvindo isso da Marta, né, é bom para os nossos ouvidos, porque aí eu também, tu estava falando, eu estava pensando, a gente sabe que a universidade como um todo, ela tem que mudar, né? Vamos ser, né, coerentes agora, porque o aluno novo que está chegando, ele está vindo com outra expertise e tal. A gente sempre diz que a universidade às vezes está de costas para a sociedade, né? Então vai fazer com que a universidade tenha que se virar para essas novas realidades e fazer o diferente dentro da educação. Nossa Universidade Federal está preparada para isso, Marta? Acho que assim, acho que essa pandemia está fazendo assim muitas mudanças, né? E eu acho que essa questão da universidade estar de costas para a sociedade, eu acho que a gente que vive a universidade, que conhece todos os projetos de extensão que a universidade tem, a gente sabe que isso não é verdade. Mas eu acho que com a pandemia, isso ficou muito mais evidente, porque imediatamente a universidade começou a agir com relação, né, ao comitê gestor da Covid, com testes, com produção de álcool gel, com manutenção de respiradores. Então, assim, respondeu muito rapidamente. Acho que até a gente não esperava essa velocidade de resposta, né? Porque a universidade, o sistema público, sempre é uma máquina mais lenta de funcionar. Sim, claro. Mas a pandemia nos trouxe essa grata surpresa, assim. Eu acho que todos os projetos que estão lá listados na página da Covid, o FSM, são projetos assim ligados diretamente com a sociedade como um todo, né? Nessa fala, assim, eu tiro completamente o USM disso, né? Porque o USM sempre fez uma interação muito forte, né, com a sociedade. Eu digo o resto da universidade. Eu acho que respondeu muito rapidamente a isso. E na questão do ensino, também a gente está se surpreendendo agora, né? Claro que a gente tem, e a Lúcia também deve sentir isso no município, a gente tem, assim, basicamente três categorias de docente. Aquele docente que já estava acostumado com tecnologia, aceita isso facilmente. Aquele que não estava, mas que resolveu se adaptar e vamos embora, que eu estou indo porque o momento é para isso. E aquela terceira classe que é contra por questões filosóficas, e ideologia de todas as formas, né? E resiste, né? Mas eu acho que a maioria na universidade assim está se adaptando, está se capacitando, né? São várias capacitações ofertadas, o pessoal está fazendo, né? Está buscando isso. Eu acho assim que o saldo, né? Tirando todos os atrasos que isso vai gerar, a gente ainda vai ter um ganho positivo nessa questão da resposta ao ensino. Lúcia, isso aí que a Marta estava falando, no sentido o treinamento, a capacitação, o município está ofertando isso para... Está chegando lá Totalmente, nós estamos muito engajados com vários programas, inclusive existe um programa federal que é a Educação Conectada, e no âmbito do município aconteceu por conta de que o município de Santa Maria se engajou no processo, ele acabou entrando num programa do BNDES,
que hoje é o Programa Educação Gaúcha Conectada. E este programa, Santa Maria hoje, neste programa, ela é destaque nacional. São 5 projetos no Brasil. O município que mais se engajou no processo de formação foi o município de Santa Maria, no Brasil inteiro. Nós temos hoje mais de 600 professores da rede formados nessa proposta. Além dessa, todas as demais que a gente vem fazendo em parceria com o Centro de Tecnologia, né, que tem um processo de formação da UFSM, que faz um processo de formação permanente com nossos professores. Temos também um trabalho com o IFAR, que vai nessa linha. E então, assim, os nossos professores, eles estão buscando e a gente está preparando. Eu concordo com a Marta, existe essas 3 dimensões. Os 3 perfis. Os 3 perfis, Mas esses 3 perfis a gente vai ter que trabalhar com eles. Inclusive, a gente tem agora um projeto que começou, né, Marta, com a universidade, onde nós estamos propondo a questão das videoaulas. E aí, nesse processo, a gente entende assim, que tem professores que vão ter habilidade, vão querer fazer, vão ir buscar, mas outros não vão. Então, a gente está pensando em até gerar um repositório de material e de tudo, para que todos possam ter acesso. Né? Então, eu vejo muito agora, neste momento, o trabalho colaborativo. As pessoas me dizem assim, mas o professor que tem o problema de que ele é grupo de risco, ele não vai poder ir para a escola. Então ele vai ajudar o colega dele, que tem que estar lá na linha de frente. Ele vai ajudar fazendo a parte dele. Ele pode muito bem trabalhar em casa, né? E dar retaguarda para aquele professor que tem que ir lá na linha de frente atender o aluno, fazer todo o trabalho, né? Que envolve mais essa questão de ligação direta com o estudante. Né? Então eu penso que outras formas de trabalho, tanto do docente, né, quanto da escola, terão que surgir. A gente vai ter que ter flexibilidade. Né? Eu acho que esse termo flex, tem até um colega que fala muito, que é flexibilidade, adaptação, e eu incluo desapego. Solidariedade também. É interessante esse termo. Adaptação, desapego, solidariedade, eu acho que esse é um tema. E a gente vai ter que aprender. Né? Mas esse teu último nome, o desapego, eu acho, porque na verdade todo professor, ele tem aquela coisa que ele tem o saber, né? Sim. E ele, quando ele vê sendo desafiado, alguns ficam com... O que eu estou sendo desafiado? Como eu? E agora eu vou ter que... Que nem tu deu o exemplo. Uma pessoa com maior risco, ela de repente não vai... ou com mais idade, de repente não domina as telas e tal, mas ela pode ser conteudista, né? Produzir e a outra. E todos têm que ser valorizados. Com certeza. O trabalho em equipe, né? Cada vez mais. E esse projeto que a Lúcia menciona é bem interessante, assim, porque parcerias com o município, com o estado, a universidade sempre teve, a nível de ensino, assim, né? Mas essa em particular foi muito interessante porque nós procuramos o município para propor um programa de gravação de videoaulas e também aulas por TV e por rádio. Por rádio? Para chegar naquele aluno lá que não tem conexão. E o município já estava trabalhando com algo nesse sentido. Foi uma parceria tão interessante. Fechou bem, assim, e o trabalho já está andando. Está andando rapidamente, né? E pelo que os relatos que eu tenho da coordenação lá do projeto, já estão gravando várias aulas, são várias áreas envolvidas, né? E são coisas que vão ficar. Isso, a gente fazia a gravação de aula em fita de VHS, aquelas fitas grandonas, há 20 anos atrás. Sim. Né? Nunca se imaginou que fosse pensar em fazer isso de novo. Um momento tão tecnológico, mas exige que a gente pense também naqueles que não têm tanto acesso. E eu tenho a realidade de que nós temos no município 9 escolas do campo. Tu diz em áreas rurais? Em áreas rurais. Sim. São 9 escolas que estão fora da zona urbana. E nessas escolas, então, um exemplo de como esse ensino, inclusive a modalidade remota, ela vai permanecer, eu tenho usado um exemplo. Dia de chuva, torrencial, o que a gente faz? Coloca os alunos dentro do ônibus e eles vêm para a escola.
E aí o ônibus atola. Aí eu preciso de outra secretaria lá, né, que vá lá, resolva o problema daquele local onde o ônibus não passa. Nesse período de inverno, nós daqui para frente vamos usar o remoto nesses casos. O aluno vai ficar lá na casa dele e vai receber a tarefa, o trabalho lá na casa dele. Porque é menos risco para ele. Claro, para todo mundo. Se eu tenho um carro tracionado, por exemplo, hoje o meu contrato não prevê que o município contrate carros tracionados, não prevê. Mas no próximo contrato vai ter que prever, que quem quiser fornecer para o município vai ter que ter um carro tracionado, porque dia de chuva ele vai lá entregar para a criança a tarefa. Sim. Então, muitas coisas a gente percebe assim que elas estão aí para ficar. E para fazer com que a gente pense um pouco fora da caixa, né? Sim, isso é importante também. Eu acho que isso é uma sair coisa muito sair do convencional. Do convencional, né? E criar possibilidades. Fazer a mudança. Lúcia, assim, o número que o município hoje, a Secretaria de Educação é a maior secretaria E assim, tu atende não sei se tu sabe esse número hoje, de pessoas que estão envolvidas na rede municipal, hoje dá o quê? Em torno de 20 mil alunos. 20 mil alunos? 20 mil alunos, desde a educação infantil até o ensino fundamental, 9º ano. Sim. Nós temos só da educação infantil 5 mil, mais de 5 mil, já eu acho que chega a quase 6 mil agora. E são 80 escolas. São 1.600 professores e mais 200 técnicos administrativos, que a gente precisa ter o merendeiro, o técnico administrativo, os serviços gerais, dá mais de 200, dá em torno de 2.000 pessoas. Então, é um movimento grande, né? Quando a gente pensa na rede municipal, é um movimento... É muita gente. Gente. São muitas escolas normalmente localizadas na periferia, né? O município tem essa característica. O que não está na periferia está em bairros, mas no centro, na região central, nós não temos nenhuma escola. Sim, que aí é dominada pelas escolas estaduais ou particulares. Isso, Claro. Então, é uma realidade, assim, bastante complexa, né? Para a gente lidar nesse momento. Na universidade está o quê? Umas 30 mil pessoas em volta? 30 mil pessoas ao todo. Com funcionário? Se considerar de 25 a 26 mil alunos, daí 2.000 e tantos professores, 1.000 e tantos servidores. É um mundo de gente. Se a gente for somar, quase 50 mil pessoas. Se pensar pai, mãe tudo, aí vai a 70. Tu movimenta é um contingente grande, né? E os da universidade têm essa questão de que nem todos nasceram aqui, estão aqui temporariamente. É verdade. Exato. E então foram para suas casas, né? Enfim. Terão que retornar. Esse movimento vocês estão monitorando, Marta? Sim, porque a gente. Não digo que a maioria, mas assim, conversando com a maioria dos infectos, né? É a questão que o vírus ele migra, né? Exato. Então tem que ter um cuidado, né? Tem. A gente fez um trabalho com relação a isso, com o pessoal ali da Proplan, né? Que a Lúcia conhece bem, eu também dei uma passadinha rápida por ali. E tem um monitoramento assim, de onde que os nossos alunos vêm, de onde a última moradia deles antes de Santa Maria. Mas nós não conseguíamos saber onde eles estavam nesse momento, né? Então, nós fizemos um instrumento de pesquisa e verificamos assim, que nós temos alunos dos mais diversos rincões aí do Brasil, né? E isso é bem preocupante. Assim, isso preocupante, né? Preocupante. Foi uma das coisas assim que, em primeiro lugar, a gente pensou, não dá para retomar. Não dá para retomar porque complica muito. E nessa pesquisa tem uma coisa interessante, que a Lúcia falou das questões emocionais, né? E essa pesquisa com os alunos, embora a gente não tenha conseguido abranger a totalidade, mas abrangemos 8.000 e poucos alunos do universo de 26. A gente imaginou que a maior queixa deles seria a falta de conectividade, não foi.
problemas emocionais. E problemas relacionados a relacionamento nas famílias. Sim. Por quê? Porque eles já estão habituados a ter uma vida Independente, né? Quase que autônoma, que retornam para a família. E além dos problemas emocionais que a pandemia trouxe para todos nós, sim, né? Claro. Porque eu digo para os meus alunos lá do laboratório, não fiquem chateados. Todo mundo, durante esse tempo, surtou pelo menos uma vez, sim, e pelo menos uma vez imaginou que estava com o vírus. Com certeza. Se não mais de mais de uma, pelo menos uma. Aí eles se aliviam, porque eles ficam achando que está acontecendo só com eles, sim, né? E a gente acho que tem esse papel de mostrar que mesmo mais velhos a gente tem essa sensibilidade. É interessante isso, né, Lúcia, que a Marta está trazendo, né? Nessa questão de... A pesquisa tinha um intuito de perceber aonde estava residindo e trouxe uma outra coisa. Que vocês, de repente, estão preocupados com isso. Porque sim, na questão... Sim. Na periferia, né, que é o público que tu atende, tem múltiplos problemas. Já tinha antes, né, Lúcia? Já tinha antes. E aí mistura com o coronavírus, e aí? Tanto que a primeira medida que a gente tomou ali na secretaria foi a distribuição da alimentação escolar, né? Hoje a gente distribui... Manter, né? A gente distribui alimentação escolar para as famílias do Bolsa Família. Todas elas recebem... todo o recurso da alimentação está sendo utilizado para isso e é feita a entrega através da escola. Então, a secretaria não reteve o recurso e nem o que tinha de estoque nas escolas foi totalmente distribuído nos primeiros momentos lá. Então, são questões assim bem sérias, né, que se somam ao processo. E a gente está percebendo essa questão tanto do professor quanto do aluno, e ao final do ano passado foi facultado que nas redes municipais se pudesse contratar o psicólogo e o terapeuta ocupacional. Eu acho importantíssimo isso. E a gente já estava no processo e agora, ontem recebi a informação de que está fechando já a nossa contratação. Vai ter, vai então? Ter, vai isso ter é muito bom. Psicólogos para atender o professor e para atender o estudante, porque a gente tem um setor que faz o atendimento a estudantes com dificuldade de aprendizagem e este setor está recebendo esta demanda, né? A demanda emocional, muito séria nas famílias, e então a gente vai precisar ter esse apoio. E já estamos com esse processo agora sendo finalizado para em seguida esses profissionais começarem a trabalhar efetivamente. Eu sei que pode ser que não tenha um recurso, né, Marta? Mas o ideal seria uma psicóloga em cada escola, das 80. Sim, com certeza. Mas como antigamente a gente tinha médicos nas escolas, sim, vocês lembram disso? No meu tempo, do Bilac. Mas eu me lembro de fazer consulta periódica. Sim, eu também. Não sei se até se não vacinavam, mas faziam aquela revisão de peso, de estatura. Exatamente, nas escolas. Escolas estaduais, porque eu estudei em estadual toda a vida. Eu estudei em escolas particulares, mas na minha escola tinha. E de uma hora para outra, eu me lembro que o médico desapareceu. Isso. E ele era muito cativante com a gente. Tu vê como são coisas que agora, que a gente está falando aqui nessa nossa conversa, que pode ser que seria um pensamento que tem que ter como política pública, né, Lúcia? Sim, medidas preventivas. Né? Sem dúvida. Eu não sei, poderíamos chamar um médico de família, um médico de escola para... Exato. Enfim. Um médico de família. A gente precisa estruturar essa rede de apoio. Né? Porque o que aconteceu ao longo do tempo, pelo que a gente entendeu ali, é que isso foi passado para a saúde, né? A saúde teria que dar o apoio para a educação, mas a saúde não dá conta de toda a demanda, né? Claro. E a gente tem, imagina, 20 mil alunos, 40 mil, pensando só em pai e mãe, 40 mil pessoas e é um espaço, assim, onde essas coisas, bem como tu falaste, né? Elas são emergentes ali, né? É o dinamismo que nós estamos vivendo agora em 2020. Que vai surgir para o ano que vem, nós vamos ter que ter um preparo, que antes não se pensava nisso. Mas que a gente está percebendo, né, Marta, que já teve um. Com certeza. Há 20, 30 anos atrás existia isso. Aí claro tem que a população era menor, né? Várias questões aqui. Mas, enfim,
Outra questão que a Lúcia toca é a questão de atender, né, com a alimentação. A primeira coisa, alimentação e higiene, né? Sim. Num momento como esse, é o que acontece com os alunos que estão na casa do estudante, porque nós temos alunos que não foram embora. Não foram embora. Porque não quiseram A casa ir. do estudante está aberta, então, hoje? Não, ela não está aberta para qualquer retorno, não. Mas tem um grupo de alunos que mesmo recebendo auxílio da instituição para voltarem para suas casas, não quiseram ir por várias questões, ou porque tem familiares em grupo de risco, por várias questões. Então, alguns ficaram. Então, tem alguns apartamentos que estão habitados, eles estão recebendo auxílio alimentação, porque como o restaurante está fechado, o restaurante universitário, mas eles estão recebendo auxílio alimentação. E agora nós trabalhamos, então, nesse último mês, com um protocolo de biossegurança bem sério lá dentro da casa, né? Sim. Porque é uma população vivendo condomínio, né? E importante. Então, foi uma das primeiras coisas que se pensou, foi resolver a questão de biossegurança lá. Claro que a biossegurança do USM é completamente separada. Nós estamos falando em outras unidades. Né? As unidades educacionais, laboratório. O campus educacional, tirando o campus ali dentro da área da saúde. Isso. Né? Enfim, Lúcia, assim, eu sei que tu já respondeu bem no início, mas para quem está nos assistindo, a questão, então, da retomada das aulas vai estar ainda pendente, né, uma decisão que vai depender ainda do decreto do governador e de todas as questões internas aqui da prefeitura, do município, de cada escola também, né? Sim. Tá. E também tu deixou claro aqui que essa decisão vai impactar Universidade Federal, as universidades particulares, escolas privadas. Isso. Uma vez que tenha um calendário, esse calendário é para todas. A decisão de retorno, daí vai caber a cada instituição. Assim como cada município tem autonomia lá para decidir, bem lembrado esse calendário, no momento que... Isso é uma coisa bem importante esclarecer, porque às vezes as pessoas pensam que é uma determinação. Não é uma determinação. É uma data a partir da qual você pode retomar. Então, aí cada instituição, cada escola, cada rede vai ter a sua autonomia para decidir o quando retorna dentro dessa escala. A questão que é bem importante é que todas, para retornarem, terão que passar os planos de contingência pelo COI. Sim. Né? E então, isso aí que tu falou, Lúcia, é importantíssimo, porque na verdade, assim, ó, se a rede municipal definir que não vai voltar, mas a Universidade Federal, exemplo, quiser voltar, pode. E ela não está infringindo... Não, nada, absolutamente. Não. E a Universidade Federal tem a portaria 544 do MEC, que é uma portaria que, além de nos liberar do número de dias letivos, quer dizer, nos permite flexibilizar o calendário, embora a gente não tenha feito, mas nos permite, libera até 31 de dezembro o ensino remoto. Então, foi baseado nisso também que a gente tomou a decisão de continuar na forma remota. E a rede também tem, né? A gente teria que cumprir 200 dias. Né, também está flexibilizado na rede? Flexibilizado os dias, não as horas. A gente tem que cumprir 800 horas ainda. Que eu mal te pergunte, para a rede estadual, eu sei que não é o teu, mas também segue essa regra? É essa resolução e a rede que organiza também. Tudo isso. Mesma, tem uma resolução que é para o todo, né? Que é do Conselho Nacional. Vou chamar assim, meninas, estamos no fim do nosso frente a frente, mas foi foi muito rápido, né? É porque ele foi agradável, informativo, né? Conversamos de várias coisas, e então eu vou pedir para vocês, para nós fazer o nosso fechamento, uma frase de cada uma para a gente fazer o encerramento aqui do nosso frente a frente de hoje. Então, Lúcia. Vamos lá. Eu penso que neste momento da pandemia, como falei, né, anteriormente, eu acho que o que a gente pode fazer é pensar no colaborativo, né, pensar que a gente faz parte, estamos todos no mesmo contexto e que a gente precisa se abraçar, né, porque
As decisões são inúmeras, o contexto ele é complexo e a gente precisa estar aí pensando muito nesse processo colaborativo de solidariedade, flexibilidade, e ir se adaptando e fazendo andar o barco, não podemos parar, né? Claro, é verdade. Marta, por favor. Realmente, acho que ninguém imaginou que em pleno século XXI nós estaríamos vivendo um momento como esse, né, perdendo uma luta aí para um ser invisível, né, com toda a tecnologia, com toda a ciência que a gente tem em mãos, mas eu acho que diante dessa complexidade toda, desse momento ser tão complexo, a solução não é fácil. Ela passa por várias coisas. E uma delas é a questão colaborativa. É uma solução solidária, vamos dizer assim. Se nós não tivermos solidariedade nesse momento, ninguém vence ele. E eu acho que é isso que está nos mantendo, né? Eu acho que a gente aprendeu a enxergar isso e tomara que isso fique, né? Exato. Tomara que essa seja uma das lições que veio para ficar. Tá, muito bem. Então, esse foi o Frente a Frente de hoje, conversando sobre a questão da retomada ou não do calendário educacional aqui no nosso município. Enfim, aprendemos, eu principalmente aprendi um monte com vocês. Obrigada. E aqui estamos então encerrando o Frente a Frente. Até um próximo programa aqui na TV Santa Maria.